o caso de ontem, daquele garotinho que veio aqui no Patrulha do Consumidor. Um garotinho lindo, né? O Ravi, né? Ravi. 1 ano e 5 meses, já passou por 2 cirurgias cardíacas. Os pais dele compraram um carro para poder levar ele para o médico. Era uma questão de urgência, não era por conforto, por luxo, não. O carro era para isso, só que o carro estava com problema, financiamento estava com problema. Daqui a pouco o Celso Russomano vai nos dizer se conseguiu dar andamento nesse caso, tá? Mas agora a gente vai ver como é que ficou o caso do Francisco e da Adriana. Vocês lembram? Eles tinham dado 10 mil reais de entrada para comprar um imóvel, 10 mil. Esse imóvel acabou sendo vendido para outra pessoa. E os 10 mil? Pior, a imobiliária não quis devolver esses 10 mil reais. Eles pediram, então, ajuda ao Celso Russomano para resolver o problema. E hoje nós vamos ver se teve solução. Agora. Francisco e Adriana vieram no programa da tarde no quadro Patrulha do Consumidor para resolver um problema que envolve o futuro da família, o sonho da casa própria. O contrato aqui nas minhas mãos, assinar o contrato e pagaram. Eles compraram um imóvel no bairro Hermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo. Para garantir o negócio, o casal deu para a imobiliária um sinal de 10 mil reais e mais 4 cheques de mais 6 mil reais cada. E a imobiliária prometeu que ia fazer o financiamento do restante. Isso, ele prometeu encaminhar a documentação para dar continuidade no processo de financiamento. Depois de algum tempo, eles estranharam o fato de não terem sido chamados para assinar o contrato de financiamento. Quando foram ao banco, descobriram que nenhum documento havia sido encaminhado pela imobiliária. E nada de acontecer o financiamento e nada de entregar a casa. Isso mesmo. Ela chamou a gente para assinar um distrato. Assinar um outro. Isso. Aí no distrato estava escrito que a gente tinha desistido do imóvel. Veja bem, o distrato que a imobiliária queria que os dois assinassem, era de que eles estavam desistindo da casa. Na verdade, a casa já tinha sido vendida para outras pessoas e eles nem estavam sabendo o que estava acontecendo. Alô? Oi, você está me ouvindo? Oi, tá ruim a ligação, alô? Oi, quando é que você vai devolver os 10 mil reais que eles pagaram para você? Tá, há a possibilidade de você vir aqui pra gente conversar? Eu tô indo pra aí, se você quiser resolver, eu vou agora aí. Sem solução, depois de uma rápida conversa por telefone, Celso Russomano seguiu com Adriana para a imobiliária, no centro de São Paulo, a fim de resgatar os 10 mil reais. Olha lá, o Celso chegou. Álvares Penteado, né? Nós acabamos de chegar aqui ao lado do Alexandre, da família Imóveis, e da Adriana, que foi quem fez a compra do imóvel. Você recebeu algum recibo? Não. Eu só tenho um extrato bancário. A única prova que eu tenho é o extrato bancário e este resumo de escritura que me foi entregue. Eu não tenho recibo assinado por ele, não tenho nada. Inclusive, pelo telefone, Celso, ele falou pra mim assim que eu poderia entrar na justiça porque esse contrato não tem valor legal. Quanto à questão do valor, eu nunca neguei que recebi o valor. Pelo contrário, eu dei até um recibo onde está escrito discriminado o valor dela. Deu entrada na Caixa Econômica? Não. Por quê? Porque ela não cumpriu com os pagamentos. Mas se você não depositou o cheque, peraí. Posso continuar? Tá bom, os cheques estão aqui. O que prova que ela não tinha saldo é o depósito. Tá, você não depositou, olha, não tem nenhum depósito. Justamente para não prejudicar ela, porque ela falou para mim que não tinha saldo. Celso, uma vez que eu tenho um contrato, tenho a proposta, tenho diversas outras casas já negociadas com o mesmo incorporador, no mesmo lugar, por qual motivo eu teria cheque e não depositaria? Tá, minha proposta é devolver para ela de forma parcelada. Se ela quiser... De que forma? Posso devolver para ela em 6 vezes. Isso é uma brincadeira, 6 vezes isso é uma brincadeira. Não, não é. Primeiro era 3, depois era 4, agora é 6. Pra você ver que a palavra dele, o que ele fala, a gente não escreve, porque ele volta atrás o tempo todo. Após muita discussão e percebendo que o responsável pela imobiliária não iria resolver o problema, o construtor propõe um acordo. Estou aqui com o Alexandre na imobiliária e ele está se propondo a devolver o dinheiro em 6 parcelas. A consumidora não aceita porque é muito longa a devolução. E como ele fez um contrato em nome da sua empresa e o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro em relação a isso. Vai obrigá-lo a cumprir também, porque não é só você que vai responder, ele vai responder junto. Eu queria te ouvir, Ronaldo. O que a gente faz aqui?
Não, ele não tem... Quanto ela deu pra ele? Não foram 10 mil reais? Foi 10 mil reais. Então, eu restituo esse valor pra ela e eu me acerto com ele aí no valor. Tá bom. Ele restitui pra vocês o valor de 10 mil reais e vai se acertar com o Marcelo, tudo bem? E vai se acertar com o Alexandre, tá bom? Ele vai devolver o dinheiro e aí não vai vender a casa. Tá certo. Ô, Ronaldo, tá certo. Se você devolve o dinheiro e se acerta com o Alexandre aqui, resolve o problema, ela fica feliz, tá bom assim? Tá ótimo. Pra gente, tá bom. E o programa da tarde foi confirmar se a empresa honrou o compromisso com Adriana e Francisco. Oi Celso, tudo bem? Muito obrigado por ter nos ajudado. Conseguimos receber o nosso dinheiro novamente. Após o dia daquela gravação que fizemos lá no centro de São Paulo, conseguimos receber o dinheiro, a prova está aqui, o extrato bancário. E graças a Deus conseguimos receber e estamos muito felizes por isso. Obrigado. Eu gostaria também, de aproveitar a oportunidade para agradecer e para dizer que se não fosse vocês, nós talvez não teríamos conseguido resolver, tá? Gostaria de agradecer a você, a equipe da Patrulha do Consumidor, a todo o pessoal da Rede Record de televisão, pela atenção, pelo carinho com o nosso caso, tá? Muito obrigada. O dinheiro, como o meu esposo já falou, foi devolvido no dia seguinte e nós conseguimos resolver. Obrigado, Celso. Esse foi mais um caso resolvido pelo Celso Russomano, no quadro Patrulha do Consumidor, do Programa da Tarde. Ponto para o consumidor, ponto para Celso Russomano. Ponto para a cidadania. Ponto para o consumidor brasileiro representado por esses casos que vêm todos aqui e o Celso consegue resolver. A gente poderia resolver o problema de todas as pessoas desse país? Difícil, mas que a gente consiga resolver o problema da dona Cídia, que está aqui ao vivo agora, desse casal que você viu, daquele menino que veio aqui ontem, o Ravi, dos pais dele compraram um carro para levar o menino no médico, já é uma grande coisa. Se todo mundo se mexesse para fazer alguma coisa por alguém que conhece, que está com problema, seria tão bom, né? Nossa, ajudava muito. Viu? Agora eu vou pedir para você de casa prestar bem atenção nesse caso que a gente vai exibir, porque no final da reportagem tem um fato curioso, muito curioso. Preste atenção. Nós vamos falar depois desse caso. Nós vamos ver agora como é que ficou a situação de Ismael e Karina. Eles compraram um carro há 7 meses para levar o filho Ravi ao médico. O menino tem 1 ano e 5 meses. Uma graça. Veio aqui, ó. Só que ele tem cardiopatia. Já nasceu com esse problema, fez 2 cirurgias no coração. O carro que ia servir para ajudar o casal, levar a criança para lá e para cá, médico e tal, situações de emergência, esse carro só deu dor de cabeça. Porque a agência não entregou os documentos, o carro apresentou vários defeitos. Sem saber o que fazer, eles então recorreram ao nosso Celso Russomano. E aí é que eu digo, você vai assistir aqui como é que essa história ficou. No final da reportagem vai rolar um fato curioso. Nós vamos discutir depois aqui esse fato, especificamente. Veja, preste atenção. Vamos ver juntos. Vamos lá. Oi, Celso. Tô te chamando aqui para conhecer minha casa, meu problema, para ver se você consegue me ajudar. A gente comprou um carro de uma agência e esse carro ele veio cheio de problemas. O casal Ismael e Karina vieram no Programa da Tarde porque compraram um carro faz aproximadamente 7 meses e até hoje não receberam a documentação. Para agravar ainda mais a situação, o veículo veio com vários problemas, o que impossibilita seu uso. Um vendedor é muito desatencioso porque ele, no dia que o carro quebrou no meio da rua, ele não ofereceu uma carona pra gente vir até em casa. A gente levou no mecânico pra fazer como se fosse uma pré-inspeção. Ele levantou o carro, viu que tinha vazamento de combustível, um monte de coisa no carro, um monte de problema mesmo. Eu tenho uma lista enorme ali de problemas que ele detectou. Ele veio sem esse negócio de cebolinha de ré, que é um problema da... A gente engatava a ré e entrava a primeira.
A coifa do câmbio, óleo de freio vazando, cano de combustível, que era pingos assim, que só descobriu mesmo quando levantou o carro no dia da pré-inspeção. Essa permissão de rodar tá no exercício de 2011. 2012 não aparece na internet como pago, como foi o combinado. Numa emergência a gente tem medo até de sair com o carro. E a gente pede pro vizinho de cima levar a gente. Mesmo sem condições, eles compraram o carro para levar o pequeno Ravi, de 1 ano e 5 meses, para consultas com a cardiologista no hospital, porque o menino tem problemas sérios no coração. Meu filho, infelizmente, ele nasceu com uma doença no coração, um problema muito grave, já fez 2 cirurgias, dá até para ver aqui as marcas, né? A família está muito preocupada com a condição do menino, porque Ravi não pode usar transporte público devido ao delicado estado de saúde. Mesmo tão novinho, o garotinho já passou por 2 cirurgias. Então a gente tem muito medo de pegar uma lotação, a lotação todas vão que nem doida, um disputando espaço com o outro e freia, essas coisas. Eu tenho muito medo dele acabar batendo, se machucando. Não tenho nem palavras para dizer, porque a gente espera tanto por um filho, tudo, a gente prepara tudo. Quando chega ele não vem para casa com você, ou ele vai para uma cirurgia tão grave dessa, assim, você fica totalmente sem chão. E esse foi o meu problema, entendeu? Esse foi uma etapa da minha vida que eu tô conseguindo superar cada dia. E com fé em Deus a gente consegue sim, não tem o que atrapalhe. O desespero maior era ele, não era eu muito. Era você ver o neto sofrendo, a nora sofrendo, o filho sofrendo. Então é um negócio que é bem difícil da gente assimilar. Infelizmente foi um sonho da gente que virou esse problema todo. Cheios de esperança, Ismael, Karina e o pequeno Ravi torcem para que Celso Russumano consiga resolver o problema da família. Este carro, no final do financiamento, com parcelas, 60 parcelas de R$ 616,79, vai custar 37 mil reais. 101% mais caro do que o valor do carro. Sensibilizado com a história do menino e indignado com o procedimento da agência de veículos, Celso fala com os responsáveis por todo esse transtorno enfrentado pelo casal, inclusive com um agente financeiro. Queria saber como é que vocês fazem o financiamento de um carro sem documento. Nós vamos ligar agora na filial, vamos apurar junto à filial no qual o cliente fez o financiamento para entender o que está ocorrendo. Sem solução, Celso segue com o casal para a loja onde o carro foi comprado. Vamos ver se a gente consegue resolver o problema. Nós não conseguimos falar com a agência de automóveis, por isso nós vamos pessoalmente no local. Vamos lá. Nós estamos agora na Praça Padre Aleixo, que fica aqui em São Miguel Paulista, zona leste da cidade de São Paulo. A agência de automóveis é bem ali na frente, no comecinho da Avenida São Miguel. Vamos até lá para ver se a gente resolve definitivamente esse problema. Foi ali que você comprou, né, Ismael? O carro, né? Sim. Vamos lá? Vamos andando aqui. Boa tarde. Tudo bem? Quem é o responsável aqui? Na sua graça? Alisson. Ah, você é o Alisson. Conhece o Ismael já, né? Conheço. Tá sabendo o que tá acontecendo? Fiquei sabendo. Tá sabendo porque assistiu o programa ou porque alguém te falou? Não. Já tô sabendo. Como é que tá a questão da documentação dele? Eu tenho que pedir um prazo pra ele pra eu poder resolver isso daí. Mas faz 7 meses, né? Não é isso? Tem quase 7 meses que a gente vem aqui e não conseguimos resolver até agora. Então, vamos então. Vamos lá. Gentileza. Agora, Alisson, o que acontece? O carro está financiado, tem outro financiamento, porque... Não. Está liberado o carro? O recibo está reconhecido no nome do Ismael mesmo. Por que é que não conseguiu... Problemas financeiros. Você não tinha dinheiro para pagar o licenciamento do carro? Exatamente. O carro está com licenciamento atrasado? Tá. Então foi esse o problema? Quanto tempo você precisa para resolver? 20 dias. Mas não é melhor trocar o carro? Porque vai ficar mais 20 dias. Você está sabendo o que está acontecendo com aquela criança ali? Não. Sabe por que eles compraram o carro? Eu vou te contar.
Esse garoto tem uma cardiopatia de nascença, tá? Congênita. Ele precisa frequentar o hospital, ele já fez 2 cirurgias do coração. É isso? Isso. Ele precisa frequentar o hospital de quanto em quanto tempo? A gente leva todo mês, né, para fazer acompanhamento com eles. Médico, consultório, é tudo a gente precisa com ele. Ele às vezes precisa de auxílio de madrugada e fica doente com alguma coisa. Tudo a gente tem que correr, a gente não pode correr risco de... Não é como uma criança normal que a gente dá o medicamento, passa a febre, tudo. Não, tudo com ele tem que correr. Ele não pode tomar uma lotação, ele não pode tomar um metrô. Então, eles compraram esse carro para levar essa criança para a Beneficência Portuguesa, onde, por sinal, e graças a Deus está sendo bem tratado, não é verdade? Muito bem tratado, entendeu? E aí, eles precisam pedir o carro emprestado para o vizinho para poder levar, porque o carro está com os documentos vencidos. Se acontecer alguma coisa com essa criança, você pensou a responsabilidade? Com certeza. Não, a responsabilidade não é minha. Eu tenho responsabilidade em cima do seu carro. Então, é do carro, mas acontece que sem o carro, ele não... Como é que faz? Você vai pagar ou você vai esperar o documento sair? Ele vai pagar o 2013, mas a multa do atraso de pagamento é sua, porque você não entregou o documento para ele. Porque em momento algum em multa. Estou falando em PVA 2013. PVA, licenciamento e DPVAT. Então, o licenciamento 2013, ele já deveria ter pago, concorda comigo? Então existe uma multa pelo atraso, porque você não entregou a documentação para ele. Essa multa cabe a você, o IPVA você paga, correto? Correto. Bom, e aí? Vocês aguardam 20 dias? Sim. Nós acompanhamos você? Sim, eu aguardo. Então nós vamos te dar 20 dias, nós voltamos aqui para mostrar que você cumpriu a tua obrigação. Legal. Tá bom assim? Tá bom? Você aguarda os 20 dias? Eu aguardo, sim. Tá bom assim? Pode ser? Mais 20 dias para quem esperou 7 meses? Tá certo. Estão pagando prestação do carro, então sem andar, né? Complicado isso, né? Com certeza. Então nós vamos aguardar, tá? Tá ok. Provisoriamente não tá bom ainda para ambas as partes, porque não resolveu o problema. Mas em 20 dias nós voltamos. Com certeza. Tá bom? Ok, assim? Tá ok. Tá? E nós vamos continuar conversando com o Banco Pecúnia para entender a taxa de juros, porque tem mais um problema aí no meio do caminho. Tá, você pôs taxa de retorno em cima desse carro, alguma coisa? Qual é Essa parte do banco aí já não é... taxa de juros? A taxa de juros é 2,7? Sou correspondente bancário, eu recebo tabelas e repasso só a tabela. Não tem mais nada além do financiamento do que os 18 mil. O banco vai ter que explicar como é que essa história, o Banco Pecúnia tem que explicar como é que essa história de ter uma taxa que elevou o valor do carro a 101%, ou seja, eles financiaram 18 e vão pagar 37. Ok, nós vamos acompanhar esse caso também, em 20 dias nós voltamos, tá bom? Tá ok. Como sempre acontece, outros consumidores que assistiam o programa da tarde foram à loja conversar com o Celso Russomano. Comprei o carro aqui com eles. Porventura é o mesmo ano dele. É o mesmo banco que fez o financiamento? Banco Pecúnia. É o Pecúnia? Banco Pecúnia também. O que aconteceu? Não marcou a taxa de juros. E aqui está um juros, financei 16.200 e o valor total elevou 30 mil. É bom você falar pra gente isso, porque pelo que eu tô vendo aqui, você não recebeu cópia do contrato também. Não. Eles não dão cópia do contrato, o Banco Pecúnia? Sim. Só quando o cliente pede? Se o cliente pede, sim. Tá errado. Tá errado. Nós vamos comunicar ao Banco Central e é o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Tá errado. O Banco Pecúnia tem que mandar cópia do contrato do consumidor. Isso é o fim do mundo, porque eles disseram pra mim que isso não acontecia. Mas eu quero saber se outras pessoas estão vivendo o mesmo problema com o banco. Você não recebeu cópia do contrato? Não recebi cópia do contrato. Eles são obrigados a mandar, não é uma se pedir. São obrigados a mandar. Nós vamos acompanhar teu caso. E o teu? É o financiamento? Isso, também. É o valor do... Você comprou aqui também? Isso. Nova Elite. Era 23.900, estou pagando mais de 45 mil. Que absurdo. Recebeu cópia do contrato? Não. Quer dizer, é prática do banco agir dessa forma. Eu quero aproveitar o ensejo, olha, não assine contrato em branco, porque a taxa de juros pode ser modificada no contrato em branco. 2, pegue cópia do contrato, porque quando você ficar inadimplente e acontecer alguma coisa, o banco pode, não estou dizendo que é o caso, mas o banco pode preencher no valor que ele quiser, e te executar e te cobrar o que ele quiser.
Então não compre carro sem contrato na mão. Nós vamos acompanhar os dois casos, eu vou pedir cópia para vocês já falaram com a produção agora e nós vamos resolver. Obrigado. Tá bom? Tá ok? Ok, obrigado. Tá bom. Comprei um apartamento na construtora Tenda. E a construtora Tenda? Esse em 2009. Eles prometeram entregar, tá tudo aqui, ó. Já sacaram meu fundo de garantia todo. E já deu um dinheiro, o valor de entrada, todos os comprovantes aqui. E até hoje não me entregaram. Quando era para eles fazerem a entrega do seu... Entrega no 11 de fevereiro, ou 2 de fevereiro. E entrega da unidade. Aqui, ó. Em janeiro de 2011. Então vamos te levar para o estúdio para que você conte o que está acontecendo. Tenho certeza que não é só você, tem outras pessoas vítimas da Tenda. Nós vamos levar para o estúdio, nós vamos te ajudar. Ok, eu agradeço você muito. Se puder me ajudar, eu pago R$400 de aluguel, tenho 2 filhos. E moro um com os dorme no chão, não tem como. Aqui fica em Goianás, aqui. Goianás. Como é seu nome? Anderson. Anderson, nós vamos te ajudar. Já fala com a produção, tá bom? Nós vamos te ajudar. Eu preciso muito de sua ajuda. O que está acontecendo? A loja vende veículo, que aquele dia eu fui o rapaz que você falou no ar, que veio fazer a reclamação na porta. Você que foi lá na Record? Quis fazer a reclamação. Nós já estamos acompanhando o teu caso, já estamos passando para o novo advogado da vez. Quis devolver a metade do dinheiro e a metade não devolveram. Então eu já fui no consumidor, na delegacia do consumidor, no PROCON, em tudo que é canto. Tá na justiça. Quanto eles estão te devendo? Eles estão devendo 4.590. Fica tranquilo, como é seu nome? Alcides. Alcides, nós vamos acompanhar, a minha produção já está conversando com o advogado que prometeu resolver os outros casos também. Fica tranquilo, nós vamos te ajudar. Tá bom, eu espero, tá bom? Obrigado, viu, Celso? Imagina. Bom, gente, é isso. Agora, quando a gente chega nos locais, já tem um monte de gente nos esperando, cada um com uma reclamação, e nós vamos atender todo mundo. É essa a obrigação do programa da tarde, da Patrulha do Consumidor, é prestação de serviço e utilidade pública. Esse é o nosso serviço aqui. Essa agência provocou um constrangimento para a criança, uma criança de 1 ano e 5 meses, para a família toda. O garotinho mal começou a andar agora, porque já fez 2 cirurgias do coração. De repente a família precisa do carro com urgência, às pressas, numa madrugada, para levar ele até o hospital. E aí não tem esse carro por causa dessa confusão toda. Aí fala em prazo, vamos esticar o prazo. O prazo, que prazo? O menino, o problema dele não tem prazo. A qualquer momento pode ser necessário esse carro. Então, mas o que eu queria chamar a atenção nessa reportagem aí é exatamente esse fato que a gente viu no final. Onde o Celso Russomano vai não é de hoje, desde que começou esse quadro tem crescido o número de pessoas que vão atrás do Celso Russomano, porque as pessoas sabem que você sai daqui e vai para determinado lugar para resolver um problema. E aí vai aquela horda de consumidores, de problemas variados, que você vai, anota, conversa, entrevista e a pessoa, todo mundo tem problema. Agora, é impressionante, nós vamos ter que colocar um ônibus para viajar pelo Brasil inteiro, sei lá, um avião, não sei. Patrulha do Consumidor itinerante. Itinerante, o que você acha, ô Celso? Eu topo. Essa é a nossa meta, ajudar as pessoas, né? Resolver o problema de cada um, então eu topo. Vamos fazer o ônibus da Patrulha do Consumidor itinerante, andando pelo Brasil e defendendo o consumidor. Agora, uma coisa que é impressionante, da mesma loja, vários casos exatamente com o mesmo problema que o caso que nós tivemos aqui no estúdio. Pois é, e agora como é que vai ficar a situação? Porque deu um prazo de quantos dias? 20 dias? Pois é, nós demos, ele disse que tinha dificuldade, nós demos um prazo de 20 dias, mas acabamos de saber... Dificuldade de quê? Pois é, diz que está com dificuldades financeiras, essa a colocação. Mas nós acabamos de saber agora, por intermédio do próprio Banco Pecúnia, de que o proprietário da agência, esse que vocês estão vendo aí, no vídeo agora, ele não pagou o antigo proprietário do carro. Ah, não. Não pagou. Por isso não consegue documento. Então o carro acabamos de saber isso. Seria roubado, alguma coisa desse tipo? Não, na verdade, caracteriza aí uma apropriação indébita, porque se a pessoa se apropriou de um bem e não lhe pertence e não pagou pelo bem, apropriação indébita é prática de estelionato, né? Dependendo da situação, ou prática de estelionato ou apropriação indébita. Mas o que pode acontecer, então, crime, depois dessa informação? Nos dois casos é crime. Diante dessa informação que você teve agora, o que pode acontecer? Diante dessa informação, eu pedi para ligar para a nossa produção, para o nosso diretor. Pedi à produção que ligue para a Karina, né, e o Ismael, e ligue também para o Banco Pecúnia, porque o Banco Pecúnia fez o financiamento do carro sem observar que o documento não foi transferido. Então, o banco é solidariamente responsável nos termos do que estabelece o Código de Defesa do Consumidor. Karina,
Tudo bem? Oi. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Então, você está me ouvindo? Você está sabendo já o que está acontecendo? Diz que ele, o dono da agência, não pagou o carro para a antiga proprietária. O Banco Pecúnia nos informou agora, pedi para que colocasse você na linha, junto com o Banco Pecúnia, né, que já está na linha também. Quem está falando pelo Banco Pecúnia? Alô? 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 Temos alguém do Banco Pecúnia também na linha para conversar com ela. É a Angélica, se não me engano. Angélica? Alô? Isso, oi, Celso. Angélica, você está me ouvindo? Tá ouvindo? Angélica, me conta. Quer dizer que o dono da agência não pagou pelo carro, é isso? Então, essa informação nós não temos, Celso. Na realidade, como eu tinha dito um pouco mais cedo, todo o problema que o senhor Ismael hoje está enfrentando em relação ao documento, o Banco Pecúnia está assumindo agora o compromisso de transferir essa documentação para o nome do Ismael. Mas eu fiquei sabendo agora que parece que ele não pagou o carro para o antigo proprietário, não vai conseguir transferir? Como? Me parece, pelo que eu fiquei sabendo agora, parece que o dono da agência não pagou o carro para o antigo proprietário, é verdade isso? Essa informação nós não temos. Você não tem essa informação? É um acordo entre a loja e o primeiro proprietário. Então, na realidade, todo o relacionamento que nós temos é com o cliente Ismael. Tá. Ô, Karina, você está sabendo se ele pagou o carro para o antigo proprietário ou não? Então, Celso, eu estava lá em casa quando meu marido ligou, disse que recebeu a ligação do banco fazendo uma proposta para ele. No caso, disse que o dono da loja não terminou de pagar o carro para a antiga proprietária, por isso não ia conseguir transferir. Então o banco ofereceu e que nós fôssemos em uma loja conveniada a eles para pegar um outro carro no valor do financiamento. Olha, Karina, eu te aconselho a fazer isso, viu? Esse carro está muito enrolado, está cheio de problemas mecânicos, você sabe disso, entendeu? É melhor você ir numa loja, buscar outro carro que tem garantia de 90 dias, mesmo sendo usado. Nós vamos acompanhar o caso junto com você, vamos até a loja com você, você escolhe o carro junto com o Ismael, seu marido, e nós acompanhamos a transferência de um carro para outro e o banco se acerta com a agência de automóveis lá e ponto final. Tá bom, Karina? Então, Celso, mas fica a dúvida, né? A própria menina que está na linha com você disse que não tem conhecimento disso e foi uma ligação que nós recebemos. Pois é, Angélica. Não, Karina. Oi, Celso. Você pode falar, Angélica, pode falar com a Karina, ela está te ouvindo. Claro. Oi, Karina. Na realidade, nós não temos o conhecimento do acordo que foi feito entre a loja e o primeiro proprietário. Até porque o nosso relacionamento é com o senhor Ismael, que é o seu esposo. Então, a partir do momento que você identificou que tem um problema, né, que inclusive estamos respaldando que vai ser resolvido, aí é um relacionamento entre você e a instituição. Entre o senhor Ismael e a instituição. Isso nós estamos nos comprometendo que a documentação será transferida ou o acordo que você fez aí com a filial. Né? Tá. Então, pelo que nós estamos vendo... Eu sinceramente não entendi o que aconteceu. Ô, Karina, Karina, presta atenção, Angélica, por favor. É o seguinte... Na realidade, Karina, você recebeu uma ligação, se eu não me engano, foi do Giovanni da filial. Né? Ele te passou alternativas na realidade, para que você possa resolver o seu problema. Então, será mantido, qualquer negociação que será feita com o Giovanni da filial, será mantido. Ok. Ô, Karina. Oi. É o seguinte, vão acompanhar, a Patrulha do Consumidor vai te acompanhar, é melhor trocar o carro mesmo, vão procurar um carro melhor, vocês não queriam saber desse carro, né? Nós vamos acompanhar, mas vamos acompanhar também, Karina, a questão dos juros. Nós estamos esperando o contrato que a Angélica, representante do Banco Pecúnia, que está na linha com a gente, prometeu entrega para você e para os outros consumidores do contrato, né? Nós vamos receber o contrato e nós vamos ver que taxa de juros foi praticada, de que forma foi praticada, porque pelo levantamento que nós fizemos ontem, você, Karina, e o Ismael têm direito à devolução de R$10 mil em cima desse financiamento. Então nós vamos apurar pelo Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Fala, Karina. Ô, Angélica, pode falar. Estamos te ouvindo. A cópia do contrato, sim,
será encaminhada via e-mail e também por correio, via carta registrada, acusando o recebimento, tudo certinho. Hoje, de fato, os juros que praticamos estão aderentes, inclusive é notificado ao Banco Central, tem todas as taxas, tudo certinho. Então, assim, estamos trabalhando em cima da transparência. Então, assim, a partir do momento Então, a gente só pode saber disso se receber o contrato, né? que você entre em contato, isso, a partir do momento que você receber a cópia do contrato, vou pedir para que você entre em contato conosco. Se tiver alguma dúvida, vamos esclarecer. Ok. Nós vamos acompanhar a Karina, então, Angélica. E você dá a relação das agências de automóveis com quem o banco mantém relacionamento. Eu vou com a Karina, nós vamos escolher um carro, ela vai levantar o estado geral do carro, nós vamos acompanhar com o mecânico, que é perito do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, ela vai pegar o carro, vocês transferem o financiamento, entrega o contrato e nós voltamos aqui para dizer o que aconteceu, tá bom, Angélica? Tudo bem. Tá? Karina, fica bom para você assim? Tá ótimo, Tá. não tem nem palavras. Então, a partir de agora, nós vamos te acompanhar, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Eu não sei o que seria da gente, da minha família, sem vocês aí. Imagina, a gente está aqui para ajudar Agradeço vocês. o carinho de todos, por todo o carinho que eu fui recebida ontem, Brito, Ana, a Ticiane e até você mesmo, Celso. Eu não tenho palavras para explicar. E vocês mesmo disseram ontem, vocês colocaram o nome do instituto que meu filho é acompanhado, e isso me deixou muito emocionada, porque eu não tinha como agradecer eles o que eles tinham feito por mim, e vocês fizeram isso ontem. Muito obrigada. Fica tranquila, fica calma, nós estamos aqui para te ajudar. Estou eu, o Brito, a Ana, a Ticiane, todo mundo aqui empenhado no seu caso. Nós vamos até o final para que vocês possam circular com o carro e levar o seu filhinho querido ao hospital toda vez que precisar, tá bom? Muito obrigada mesmo. Fica com Deus. Legal, Celso, parabéns. Mais um ponto para o consumidor. É claro que a gente vai ficar de olho nessa história e não adianta querer enrolar o Celso, porque esse Código do Consumidor, quantas páginas tem? Umas 200 páginas? Bom, aqui tem, esse daqui que eu tenho em mãos, tem toda a legislação de defesa do consumidor, não é só o código. Mas o Código de Defesa do Consumidor tem 100 e poucas páginas e aqui está muito claro a obrigação do fornecedor, né, e o direito do consumidor. Vocês viram que é sempre uma confusão, tem contrato, taxa de juros exorbitante, o carro que não funciona, nesse caso especificamente. É contrato que não vai para o cliente, aí só vem depois que a gente entra no meio, né, Brito? Mas aí o Celso vai lá, destrincha tudo, resolve, não deixa nada para trás, e essa é a missão do Programa da Tarde, da Patrulha do Consumidor, e o Celso está fazendo tão bem esse trabalho que eu acho que eu estava falando de um ônibus, né? Vamos precisar de um Boeing, é Boeing? Aquele grandão? Pode ser. 700 pessoas Pode dentro? ser também. Seria bom, né? Seria bom resolver vários casos. Seria o ideal. Mas ainda temos um caso hoje aqui na patrulha, que é o caso da Cídia. Bem-vinda, Cídia. O caso que o Celso vai tentar resolver a partir de agora é o dessa professora. A Cídia é professora. Ela comprou móveis, camas, painéis planejados de uma marcenaria. Isso foi em junho do ano passado, né? Esses móveis deveriam ter sido entregues, claro, instalados. Isso até 30 de outubro, esse era o prazo, falar em prazo. Mas até agora isso não aconteceu. Vamos entender melhor essa história? Eu contratei um serviço de um marceneiro dia 30 de junho de 2012, para que ele embutisse todos os meus móveis e acrescentasse algumas coisas, né? Fizesse painel, cama, sapateira, acrescentando nos móveis que eu já tenho. Ele concordou com isso e eu combinei com ele a entrega para 30 de outubro. Isso está em contrato. Só que de lá até hoje, nada. Eu vou atrás. Agora chegou ao ponto de eu ligar, ele já não atende mais. E todo mês ele recebe os cheques, né? Só que só faltam 4 cheques para terminar de pagar e ele não entregou todo o serviço ainda. Tem partes que ele nem fez. Esse aqui é o meu quarto. A gente vai começar por aqui, ó. Falta detalhes, porque como ele ia embutir, então ele pôs um lado, o outro não pôs, né? Ali em cima falta as portas, na lateral falta a sapateira,
E tem alguns detalhes, né, que nem a fixação aqui do painel. Esse é o quarto da minha filha. No guarda-roupa falta detalhes também, como esses puxadores, né, e as laterais, que ele não tampou. Agora, aqui tá um emaranhado louco aí de fio. E faltam 2 nichos para terminar o painel. Esse é o Bernardo, meu neto. E essa aqui deveria ser a brinquedoteca dele. Não precisa nem falar nada. Não tem nada, só bagunça. Os brinquedos estão todos jogados. E os livros eu nem pretendo achar nenhum, porque não dá para achar. Não tem como achar. Então, Celso, esse é o meu problema. Então eu queria contar com você e com o programa da tarde para conseguir resolver. Nós já estamos com o Mariano na linha, que é proprietário da Mariano Móveis. Alô, Mariano? Mariano? Mariano, desligou o telefone. Não é possível. Ele estava na linha agora. Ele estava na linha com a gente. Enquanto a produção liga de novo, olha aqui, olha, gente. Deixa eu mostrar aqui. Esta é a empresa Mariano Móveis, Projetos e Interiores. Tem um folder bonito aqui. Ele recebe os cartões de crédito todo. Faz o contrato, faz recibo de pagamento. Olha aqui, ó. Fez o orçamento aqui. Começou a cobrar os cheques. Tá tocando o telefone. Tá tocando. São cheques de R$700. Ela já pagou quase todos. Ficaram faltando 4 só. Pagou, na verdade, um total de R$5.600. Falta R$2.800. Ela parou de pagar. Por quê? Porque ele não entrega. Claro. Se não entrega, consumidor tem que parar de pagar. Mariano? Não, acabou de sair. Acabou de sair? Foi. Quem é que tá falando? Elias. Não entendi. Qual é seu nome? Luiz. Elias. Elias? Elias, eu sou o Celso Russomano, nós estamos falando ao vivo aqui pela Rede Brasil, ou melhor, pela Rede Record Televisão. Estamos falando ao vivo para todo o Brasil. E você está ao vivo aqui. Eu quero saber onde está o Mariano, porque o Mariano está vendendo as coisas e deixando de entregar. E aí, Elias? Cadê ele? Com ele, né, meu? Ele tava agora na linha aí. Ele fugiu da gente? Ele estava agora, ele acabou de sair. Pois é, mas ele estava com a gente no telefone. Por que ele desligou o telefone na cara da gente? Aí eu não sei, meu. Eu tô cortando umas peças aqui, eu tô sem tempo. Ô Elias, é o seguinte, chama ele para conversar com a gente, senão eu vou aí pessoalmente. O que nós vamos fazer? Ele vem na linha ou eu vou até aí? Ele acabou de sair, ele. Mas ele acabou de desligar o telefone. Ele aqui. acabou de desligar o telefone. Não é possível que ele saia em segundos, apenas segundos. Cadê o Mariano? Aqui ele não tá. Não tá, né? Pega o celular dele. Ô Elias, cadê o celular? Me dá o celular dele que eu ligo para ele. Você vai passar o celular? 9310. Hã? Tá aí. A produção já está falando com ele, vai pegar o celular, vamos ligar para Nossa, até flecha esse Mariano, hein? Desliga o telefone com uma velocidade, ó. Mas ele volta. Mas sabe de uma coisa, Ana? Eu prefiro ir pessoalmente. É claro. Porque aí é olho no olho. É olho no olho. E a gente vai resolver o problema. Não é possível um negócio desse. Quem não deve, não teme. Exatamente. Quem Essa não deve, é a não teme. regra. E Quem não se deve, tá não teme. difícil pra gente aqui, imagina pra Cídia, pros consumidores, né, que vão lá, que fazem a compra e não recebem. Não, e a Cídia, com toda a paciência do mundo, vai lá e pergunta pra ele: ô Mariano, cadê meus móveis, Mariano? Aí ele diz pra ela: tô aqui com problema, tô aí. Como é que ele disse pra você que ele tava? Eu tô enrolado. Tá enrolado? Tô enrolado, mas e aí a ele gente vai enrolando vai você fazer. também, né? O bom foi que ela 5 comprou meses. parcelado, né? Porque pelo menos deu pra assustar alguns cheques, né? Pois Agora, é, você mas termina, isso não você resolve paga o problema mais. dela, porque você imagina pra Cídia chegar todo dia em casa depois do trabalho, olhar os móveis pela metade. Claro. Acordar, ver os móveis pela metade. Imagina a sensação de impotência que a pessoa fica, né? De mãos atadas, né? Revoltada. Eu imagino as dores de cabeça e quantas vezes você já chorou por causa desses móveis. Não, e não é só isso, né? Que nem a minha filha Patrícia que segura a minha onda. Calma, mãe, calma. E o meu neto, ele vem de domingo, a primeira coisa que ele fala: vovó, o meu quarto já está pronto? Tadinho. E não tem condição, como Essa vocês viram. brinquedoteca- Isso é a brinquedoteca.
Ali no canto está tudo jogado os brinquedos dele. Não tem como ele brincar. Eles fizeram uma Então gambiarra é na pior casa da ainda. senhora, né? Fizeram uma instalação meia-boca, como se diz, né? Não sei. Olha, é não importante sei. dizer, viu, Brito, o que significa prometer alguma coisa e não entregar. É bom a gente chamar a atenção, né, para os espertinhos de plantão, porque isso é crime. Né? Nós vamos até lá. Mas é crime, eu quero lembrar que é crime. O artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte, olha, já li o artigo aqui, vocês se lembram, né? Diversas vezes. Várias vezes. Fazer afirmação falsa e enganosa. Qual que é a afirmação falsa e enganosa? É a afirmação da oferta, né? Faz um orçamento, diz que vai entregar e não entrega. Agora, fazer afirmação falsa ou enganosa. Olha aí, ó, tá dando caixa postal. Estamos ligando no celular dele, tá dando caixa postal. Nós vamos voltar lá, não tem problema nenhum. Olha aqui, ó. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou emitir informação relevante sobre a característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Fora a prática de estelionato, porque o Código de Defesa do Consumidor é muito claro. Diz no artigo 61, olha só, que constitui crime contra as relações de consumo, relações com o consumidor, as previstas neste Código, sem prejuízo dos dispostos no Código Penal. Significa, se aplica o Código Penal e se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Estelionato tem pena que vai a mais de 4 anos. Então nós vamos lá. Não tem conversa. Celso, boa sorte. Vamos lá. Eu estou com o Elias de novo. Elias? Oi. Não estou conseguindo falar com o Mariano. Então eu vou até aí. Agora, avisa o Mariano que eu vou até aí. Se a gente não entrar num acordo, eu vou chamar a polícia. E quem tiver aí vai comigo para a delegacia, tá claro isso? Não, eu não vou para a delegacia não, meu filho. Pois é, então acha o Mariano, porque eu quero conversar com ele. Porque esse negócio de vender e não entregar é crime. Tá? Eu sou apenas empregado dele. Eu sei que você é empregado, não estou te culpando não. Mas quem tiver aí na marcenaria responsável vai ter que responder. Não, mas não tem ninguém aqui responsável não, ela tá aqui. Mas ninguém trabalha? Então, por favor, eu vou te pedir uma coisa, você localiza ele e diz que eu quero ir aí conversar com ele, tá bom? Tá, vamos lá. Vou tentar falar com ele. Tá bom, tenta falar com ele, vamos lá, Cidia, vamos lá. Não ficou preocupado lá, Celso. É lógico.